23 de setembro, falta uma semana para o final do mês. Segunda-feira temos um dia que acaba por ser positivo para praticamente todas as bolsas. Eu creio que só o Hang Seng é que fechou negativo. O dia foi dominado, eu diria, por uma surpresa. Altri, subida de 3,58. Eu não verifiquei se havia alguma notícia ou não. Ela de manhã teve a subir 2,5, creio, e já nessa altura se estava a destacar. E pela negativa temos o BCP a cair 2,41. Tudo o resto positivo, as EDPs a fazerem a vela de pausa, não é? Daquelas quedas. Vamos ver se é desta vez que temos um mercado bullish para o PSI, porque tudo o resto, principalmente o IBEX e o Standard & Poor's, continuam sem dúvida bullish. Olhando para o Standard & Poor's, apesar de estar tudo bullish, a realidade é que não está a haver um grande movimento. Hoje está a Tesla a dominar em termos de subida, não houve notícia nenhuma, é uma questão de níveis, por assim dizer. Duas notícias que houve foi 2 bears, por assim dizer, ou um bear. Nós podemos ver por aqui, eu estava a ver há pouco. Um dos bears acabou por subir o price target, mas subiu dos 120 para os 130. Este manteve. E é isto que eu não entendo, como é que eles mantêm o price target nos 245 quando 245 já foi, não é? Enfim. Cenas, como diz o outro, mas temos aqui a Tudor Pickering, sei lá o que é isto, que ajustou o preço de 120 para 131, ou seja, eles ainda acreditam que se virá aqui um destes dias, quem sabe, mas para já é a única notícia, literalmente não há nada de relevante para a Tesla. A Micron hoje está a subir, a preparar-se para a apresentação de resultados, e a Intel, um fundo, disse que estava interessado em investir 5 bilhões. Esses 5 bilhões seriam em equity, ou seja, ações, não é? E de resto eu não acompanhei assim tão bem o mercado para partilhar convosco mais notícias. Em termos de calendário, hoje não havia nada especial, não é? Eu creio que a única coisa de especial que nós vamos ter vai ser para a quinta-feira, quinta e sexta-feira, mas principalmente quinta-feira. Dados PMI praticamente em linha com o anterior e a previsão. Amanhã vamos ter declarações aqui de um membro da FOMC e a confiança dos consumidores. De resto, nada especial. Olhando para os índices, então, vamos olhar para o nosso PSI, e o PSI em termos de movimentação, fazer uma doji, indecisão, compressão entre as moving average, a uma hora está a fazer um canal descendente, ou seja, apesar de termos terminados positivos, notem que abrimos com gap up e fechamos logo a gap, reagimos para cima. Apesar disso, o movimento depois não teve consequência. Portanto, amanhã vamos ver se é desta que arranca. Atenção ao romper o máximo de hoje, que foi basicamente 6.764,80 pontos, rompendo, começamos a olhar aqui sim para esta zona. De resto, é isto que eu vos tenho dito, nós temos andado basicamente entre os 6.700 e os 6.800 pontos. Portanto, enquanto não estivermos aqui em cima, é este o range que andamos. Esta linha, eu recordo, vem daqui do Cup and Handle, não é? Da chávena. Portanto, podemos ter que ajustar esta linha. Porquê? Porque esta linha vem daqui até aqui, mas também temos aqui a ideia do Cup and Handle também se adequa a este ponto. Em todo o caso, mantemos que os 7.000 pontos não é um objetivo assim tão dispar, seria romper o máximo de maio. Os mercados estão bullish, ok? Todas as dips até agora têm sido compradas. Um dia isso não vai acontecer. E não se esqueçam, pelo menos nos Estados Unidos, sazonalidade, seja
durante o período de eleições ou fora desse período. Novembro não costuma ser assim, ou aliás, outubro costuma ser um mês negativo. Portanto, para já, tudo bullish, as dips estão a ser compradas, mas um olho no cravo, outro na ferradura. CAC a fazer um martelo, a tentar voltar aqui para dentro, seja amanhã começamos a romper aqui assim este máximo e vamos em direção aos 7.600, provavelmente. Caso haja um fake out, notem que temos a moving average simples para servir de resistência nos 7.525 pontos. Se houver um fake out, por norma é aqui que acontece. E depois temos o DAX que fez o bounce na moving average exponencial a 13 e para já a tendência é de subida. Standard & Poor's, como eu estava a dizer, não fizemos o novo máximo hoje, né? Na sexta-feira fizemos o martelo e as coisas, apesar de estarem, como eu estava a dizer, bullish, a realidade é que não está a haver um grande seguimento a este martelo. Portanto, até ao final do dia as coisas podem mudar, mas para já eu diria que se houver um pullback, não é? Um retracement, vamos estar atentos aqui à moving average e a esta zona dos 5.635, 6.640. Depois as QQQs também estão a fazer a mesma compressão, o Russell está ligeiramente negativo, perdeu aqui assim este nível, né, esta compressão deste triângulo, depois começou a fazer outro triângulo ou uma lateralização e perdeu também, mas está numa zona de suporte, por isso provavelmente à espera da moving average. E o Dow Jones, que é o que está mais bullish todos, ou seja, aquilo que eu vos tenho falado do Standard & Poor's vir até à zona de suporte, notem, tínhamos aqui este pivô, formámos aqui outro, rompemos, testamos suporte. Por isso é que eu digo que o testar suporte é um ponto de entradas, mas de resto mantém-se bullish. O movimento hoje está a ser igual aos restantes ETFs. A Bitcoin acabou por romper pelo menos uma hora, rompeu aqui assim este pivôzinho que tinha, rompeu na primeira hora da abertura do mercado americano e tem estado a batalhar. Eu sinceramente acho que Bitcoin está a querer ficar bullish. No entanto, eu volto a ressaltar uma questão, que é, nós mantemos esta ideia de estarmos num canal descendente, mesmo que venha para aqui, a tendência nos últimos 6 meses continua a ser de queda, ok? Isso não muda, mas começa a dar bons sinais. Notem que normalmente estes triângulos que eu tenho aqui desenhado, isto tem 5 contactos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e só depois é que iremos ver o movimento. Há quem conte daqui para aqui 1, 2, 3, 4, 5, mas isto pode nem sequer verificar, pode simplesmente ir, portanto vamos estar atentos, vamos ter cuidado em que é que investimos. E está a romper agora os 6.360 pontos, que é um sinal bullish, não haja discussão, e veja o volume, não é? Portanto, isto está a 1 minuto. Portanto, vamos ver o que é que isto vai fazer nos próximos dias, mas eu acho que isto está a querer ficar bullish, sem sombra de dúvidas. Quanto ao dólar, continuamos aqui presos, continuamos sem grande direção, para já lateralizar. As obrigações estão quietinhas, o petróleo hoje está a cair. Eu estava com ideias que o petróleo queria ir aos 73, para já está a fazer um pullback. Vamos ver se fica por aqui. A zona de liquidez vem até aos 69, portanto vamos ver como é que se vai comportar. Este sobe e desce é terrível, né? Se isto fosse uma cotada eu dizia assim, não tenho interesse nenhuma nesta cotada, é uma daquelas chatas, é comprar e esquecer ou vender e esquecer. E para já aí está a fazer, apesar de tudo fez um novo máximo, claro, perdeu o pivô de sexta-feira, mas não muda muito, continua a subir apesar de estar um movimento meio estranho. VIX está sobre a moving average a 200, portanto há muita gente que diz que esta é a zona para começar a criar volatilidade nos mercados. Eu concordo, é por isso que eu digo, nós temos que estar bullish, mas sempre com um olho no cravo e outro na ferradura, né? Sempre atentos ao movimento.
para já aquilo que eu vos posso dizer é isto: a VIX está calma, começou com um gap up, passou o pre-market todo a cair e durante a fase de mercado nada especial, está em queda na mesma. Temos setores, não há aqui assim nenhum destaque. Vamos olhar então para a EDP Renováveis. A EDP Renováveis, então tínhamos a vela de pausa, pensava que tinha feito agora, mas tínhamos na sexta-feira feito a vela de pausa, rompemos, não perdemos o pivô, aliás não rompemos o pivô, mas rompemos a moving average, portanto para já em termos de movimento isto é uma bull flag, ok? As bull flags são aquelas bandeiras. Elas são bullish, mas para elas serem bullish nós temos que ter um sinal de entrada, é um sinal bullish, e o sinal bullish é romper esta zona dos 15,40. Começando a romper, vai ter resistência aqui nos 15,50 e depois virá então em direção aos 15,80. Eu volto a dizer-vos, eu não estou bearish na EDP Renováveis da mesma forma que eu não estou bearish na Enphase, que estão a ter basicamente o mesmo movimento, apesar desta estar a subir, né? A minha está a lateralizar, mas a parte mais importante é esta: as dips estão a ser compradas, estão, o movimento é extremamente forte e aborrecido. Porquê? Porque ela vai subindo e depois dispara imediatamente para baixo, e o importante é isto: tenha em conta os níveis, tenha em conta os pontos em que se deve fazer gestão. De resto, força, acho que são cotadas que são interessantes pelo movimento que têm estado a fazer. Esta é a alternativa do movimento bearish, né? Fazer o bounce e depois vir cá para baixo. Portanto, por isso é que eu digo, atentos, mas ambas vieram até à moving average a 1 hora, exponencial a 13, portanto se começar a abrir com gap down provavelmente virá aqui, se abrir com gap up e desde que rompa aqui os 4,03 e uns trocos, né? Este máximo está aqui assim, que é o 403, começando a romper, temos que olhar aqui para cima. BCP, esta queda foi dramática no mínimo, praticamente a fechar em mínimos, voltámos à moving average a 200, onde tipicamente ela faz bounce, portanto atentos amanhã. E porque é que eu digo que devem estar atentos amanhã para obterem sinais? Porque a zona de suporte está aqui em baixo, vai coincidir com o Bollinger Band e com a moving average a 50. Não quer dizer que vindo aqui depois é sempre a subir, mas começa a favorecer uma vinda a este ponto, principalmente porque estamos a começar a criar divergências de preço a subir e o RSI a tender um pouco para baixo. Portanto, tenham isso presente. Eu não sou muito fã das divergências. As divergências são daquelas coisas engraçadas de se acompanhar, mas a maior parte delas não resulta em nada, e corrige a divergência, nem que seja a ir para cima, não é? Porque vindo aqui para cima as coisas ficam corrigidas. Portanto, para já eu diria assim: cuidado, olhar para esta zona, e se começarmos a aceitar ficar abaixo desta zona, aí viramos o disco e começamos a dizer atenção que ela pode estar a começar a ficar bearish, e depois olhamos para aqui. Tirando isso, notem, este é o pivô. Não há muito mais a dizer. Galp ainda presos. Galp ainda está presa, mas começa a ter aqui assim um ponto bastante interessante, ou seja, vamos ver se eu consigo marcar isto como deve ser. Mais ou menos assim, não é? Temos aqui assim esta zona de resistência que coincide com esta liquidez. Eu não sei porque é que não está a aparecer aqui o volume. Okay. Estranho. Vamos meter aqui um volume curto prazo só para nos ajudar a visualizar um pouco mais. Vamos meter desde aqui até aqui. E nós vemos que a grande zona de suporte está aqui em baixo. Pacífico. Temos muito volume aqui em cima? Não. Portanto, se começar a romper, não é preciso muito volume para romper esta zona. Atentos ao pivô, começa a romper, vocês veem alguma coisa de volume assim a aumentar, acho que fica sem dúvida cada vez mais interessante em termos de posicionamento. De resto é isto, a curvatura pode levar a um movimento bullish. Para já ela está completamente bearish, ok? Vocês podem ver um dia, caímos, estamos a fazer uma paragem, normalmente as quedas são
em modo de ABC, ou seja, cai, sobe, cai novamente. Se começarmos a fechar acima da moving average e realmente não houver aqui o bearish crossover, acho que começam a ser sinais positivos. Portanto, para já, muita atenção aqui à Galp. CTTs subiu também, fez uma vela de pausa, fez um double bottom na abertura, veio até à resistência, portanto, movimento hoje bastante neutro. Suporte está aqui 4,38 e a resistência vai estar mais ou menos aqui nos 4,49, 4,50. A nós também, tal qual como os EDPs, né? Cair fortemente, romper, fechar acima da moving average, tudo bem, temos aqui uma zona de liquidez, né? Esta coisa do volume é um bocado chata, mas temos aqui uma zona de liquidez, por isso isto tudo vai ser resistência, pacífico, nesse aspecto eu acho que é pacífico. Ela não está bearish, ela simplesmente não está a ser um movimento simples. No entanto, cup and handle vai que o faz, não é? Para isso era necessário aliviar um pouco mais o RSI, apesar de estar praticamente nos 50, não precisa nada de aliviar, disparate, basta vir para aqui, começar a vir para aqui, mesmo que seja lentamente. Atentos, ela não é daquelas cotadas que vocês vão fazer 10% assim, né? Num dia, nem ela vai cair 10%. Demorou basicamente 2 meses a fazer uma subida de 7, ok? Jerónimo Martins, que é daquelas que também anda super interessante, tínhamos uma vela bastante feia na sexta-feira, praticamente a fechar em mínimos. Hoje abrimos, viemos um bocadinho mais abaixo para depois voltar para cima. Agora, a resistência vai estar aqui, ou seja, eu mantenho aquela ideia de que há cotadas que são interessantes. Esta é interessante. Provavelmente esta vai ser mais interessante aqui neste breakout, provavelmente. Mantenham-na debaixo do olho. Posicionamento aqui assim a meio, acho que é desinteressante. E porquê que eu digo que é desinteressante? Porque o ganho não é muito pequenino para o risco. Vejam, o fecho foi aqui, a abertura hoje foi aqui, né? Então, para ganhar 2,37 teriam que meter um stop muito apertado para compensar. E se o fizerem, eu digo-vos assim: fantástico, é uma boa trade, é uma boa e um bom ponto de entrada. Se não o fizerem, é 1 para 1. Portanto, sendo 1 para 1, o ideal é ficar quieto na expectativa para quem quer ficar longo. Porque quando começar a romper, ombro esquerdo, cabeça, provavelmente o ombro direito e temos um target, pelo menos, de bater este máximo da queda da apresentação dos resultados. Só na essa estava bastante feinha, hoje voltou a fazer uma inside bar, apesar de ter feito um novo máximo. Não deixa de ser inside bar, não deixa de estar abaixo aqui da zona de resistência, mas no fundo é a mesma coisa que todas as outras nós temos falado, que basicamente estão numa zona de resistência e não dá para ficar excitado, por assim dizer, quando esta abre positiva ou ela fica positiva, né, face ao dia anterior 0,5%, mesmo que fosse 3%, não dava para ficar bullish. Porquê? Porque se ela abre muito próximo da resistência, o ganho potencial é pequeno. Mas um destes dias ela arranca. Portanto, em termos de queda, estamos a ver o volume a diminuir, e quando o volume começa a diminuir é sinal que o poder de venda, não é? Aquela pressão de venda está a diminuir e pelo menos dá um bounce. Eu olharia para esta zona dos 0,96,8 como target do curto prazo, caso ela comece a romper o sentido de subida. Caso contrário, o suporte está todo aqui nos 0,93,9. Depois temos a Altri que realmente vejam, eu não sei o que é que se passou, não sei que notícia que houve aqui para que ela fizesse isto. A realidade é esta: a 1 hora estava na zona de suporte e simplesmente continua a ir. No entanto, não deixa de estar a fazer aquilo que, né, eu não tinha aqui desenhado, mas isto não deixa de ser, de certa forma, um canal ascendente, ok? Não deixa de ser uma bear flag, não. Mas este movimento com algum volume, amanhã ou nos próximos 2 dias, nunca se esqueçam, temos sempre aquela time frame dos 2 dias. Eu acho que é importante as pessoas acompanharem, e quem não entrou aqui na zona de suporte ou a romper aqui assim
o pivô da vela de sexta-feira, ou no limite o pivô mais importante que era aqui, neste momento está na expectativa de um pullback. Portanto, a expectativa de pullbacks, o RSI suporta pelo menos uma lateralização, pode não acontecer, mas a minha ideia é esta. Amanhã, a forma mais simples dela nos proporcionar entradas é ela fazer aqui assim uma inside bar, não é? Mesmo que rompa este máximo, mas acabar por fechar aqui assim. Para quê? Para depois termos aqui um nível bom para arrancar, ok? Portanto, atentos amanhã, atentos aqui à reação à Moving Average a 13. Aí de resto não há muito mais a dizer. Ela fez um movimento fantástico no dia, mas vale muito pouco para o cenário geral, não é? Porque se nós apertarmos isto aqui, ok, estamos aqui nesta zona toda de resistência. Vou puxar aqui só para vocês visualizarem um pouco melhor, não é? Suporte, 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 resistência, resistência. Como isto vai custar alguma coisinha para romper, é esperar para ver. O target depois seria aqui a zona dos 5,20. É esperar para ver. Eu olho para a Navigator e digo assim, mas a Navigator mudou, é algo do setor? Não me parece ser algo do setor. Então se há algo da cotada, é tentar perceber se houve aqui alguma notícia ou não. De resto, Navigator tem que ficar acima dos 3,73 para dar um sinal de tentativa de entrada, apesar de estar na tal zona de suporte, não é? E por isso é que eu digo, as zonas de suporte são pontos de entradas, as zonas de resistências, quem entra nos suportes faz vendas. Portanto, são duas políticas diferentes para quem quer entrar num breakout, não é? Está mais interessante para entrar, mas está muito mais fraquinha. E depois temos a Mota-Engil, que não muda nada para já. Continuamos abaixo da zona de liquidez e continuamos aqui presos, portanto, isto é tudo volume. É ter um pouco mais de paciência. Acho que é o melhor conselho neste momento. Está desinteressante, é ter um pouco de paciência, meter um aviso. Eu até vou fazer isso aqui. Vamos meter aqui assim um aviso, ad alert. Se começar a romper esta zona, então aí começar a ficar interessados, caso haja algum volume. Ela continua oversold, mas aquilo que está, né, que eu costumo dizer, aquilo que está com desconto, pode ter um desconto ainda maior, certo? Pelo que para já, eu diria, atentos apenas. Quanto às americanas, começar pela Tesla. A Tesla, então, não teve notícia nenhuma e está a tentar ir aos 250. É o primeiro target. Eu creio que nós falámos disto da live, né? A expectativa era uma vinda até aqui caso o mercado abrisse negativo. O mercado não quis abrir negativo, ela não veio cá. A expectativa mantém-se sempre. Quanto mais nos afastarmos daqui, a perspectiva é a resistência está aqui, o suporte está aqui. Portanto, tenham isso em conta. Quando vocês perguntam, eu estou à procura de um ponto de entrada, o ponto de entrada era aqui, era na sexta-feira. Foi na quinta. Na quinta-feira, em que ela basicamente fez um gap up, veio aqui assim abaixo, depois voltou para cima, rompeu este máximo. Este seria o ponto de entrada. É fácil fazer uma entrada aqui assim, sem mais nem menos? Claro que não. Mas também não é sem mais nem menos. Porquê? Porque estamos a romper um máximo. Não é? E quem tem medo entra com uma parte do total daquilo que quer entrar. Porque ela rompeu, lateralizou e depois na sexta-feira o que é que fez? Perdeu aqui assim esta zona. Perdeu esta zona e portou-se lindamente a vir até à Moving Average. Havia a possibilidade então de perder esta zona e vir para aqui ou simplesmente arrancar. Para já, continuar a arrancar, eu acho que esta é daquelas que o potencial dela vir pelo menos aqui à zona dos 270 é enorme por causa do robotáxi, né? E a Google pode ser um edge, de certa forma, à ideia do robotáxi, porque se a Tesla não apresentar nada especial, só apresentar o veículo e não demonstrar nenhuma capacidade de autonomia extra, aquilo que já se conhece do full self-driving, a Google tem a Waymo, por isso pode beneficiar. Mas no final, se for um sucesso, se eles disserem que o mercado é enorme, isto, aquilo, não sei o quê, esta
Google e estas sobem. O maior edge para isto será a Uber, não é? A Uber, que tem feito parcerias com a Waymo, com a empresa da Google, da autonomia, tem colocado veículos na rua e afins, estão muito mais avançados do que a Tesla nesse aspecto. E esta poderá ser o edge, não é? Se a Tesla não mostrar nada, esta será aquela que subirá mais. Depois, as chips não têm estado a fazer muito. Vocês olham para a Nvidia, que hoje continua a rejeitar aqui a Moving Average. Perdeu esta zona de pivô, estava-se à espera de um sell-off, conseguiram aguentá-la, o que é notável. Eu costumo dizer que isto são aqueles sinais bullish, mas para ver um sinal bullish, notem, o sinal bullish confirma-se quando abrimos, subimos, rompemos esta parte e não paramos na resistência, viríamos para aqui. Como voltámos à resistência e voltámos a cair, voltámos ao mesmo ponto de partida, ou seja, fez um bom movimento aqui, mas está a perder gás neste momento. Por isso, para já, consolidação desta subida. A AMD está um pouco melhor porque não está aqui tanto, mas no final acaba por ser a mesma coisa, não é? E quando eu digo que é a mesma coisa, é no sentido que temos aqui assim uma zona de suporte, sim, o pivô está aqui em baixo, por isso pouco importa, mas ela não está a arrancar, não é? Ela não está a fazer aquele movimento extremamente bullish de passar aos 160 e depois vir em direção aos 162 e por aí fora. Portanto, os chips elas estão assim meio estranhas, né? A Micron subiu até à Moving Average a 200, ou seja, a expectativa era vir até aqui e foi, ela não defraudou, ela veio até à zona da Moving Average. Está a aliviar, está bearish? Não, mas quem entrou aqui, né? Vejam, quem entrou na abertura chegou a estar a ganhar 2%, agora não está a ganhar praticamente nada, e isto acaba por desanimar, mas para já vamos ver, esta vai apresentar resultados, creio que é quarta-feira, a minha expectativa é que ela suba até à apresentação dos resultados, fecha esta gap aqui, e depois deixe em aberto uma subida para aqui, ou a perca desta zona dos 85. Notem que a Micron é daquelas que perdendo aqui assim esta zona, o suporte mais forte está aqui nos 72. Este é o suporte mais forte em que temos aqui tudo isto, ok? Mas ela lateralizou, rompeu, hoje deu algum seguimento. Coinbase com a Bitcoin a tentar ir para cima, está quietinha, portanto é mais uma para manterem debaixo do olho, caso se interessem no Bitcoins e afins, apesar que hoje em dia com os ETFs acho que esta é mais interessante. Já agora eu puxei isto aqui para cima porque eu fiz aqui assim uma entrada nos 254 certos, foi praticamente na abertura, que ela abriu aqui em baixo, foi aqui, voltou para cima, eu entrei e ela depois desceu só um bocadinho, e depois acabou por subir. Estes 280, interessante, né? Porque vai picar aqui estes 280. A reação está a ser um pouco bearish, está, de certa forma, está à espera que ela viesse aqui. Eu vendia grande parte, foram só 11 ações, e agora estou sujeito a ela voltar aqui para baixo e vir para eu ficar break-even, né, novamente. Portanto, vamos ver, foi uma entrada, ela tem aqui esta lateralização, vamos ver se ela aguenta. Eu, a última vez que fiz uma entrada nela, fiz uma perda para aí de 1 ou 2%. Nesta aqui será bem mais, ok? Porque o stop tem que estar aqui assim em baixo, e se a minha entrada foi aqui, eu tenho consciência daquilo que fiz, ok? Tem que ser bem mais. Portanto, vamos ver o que é que ela vai fazer. Principalmente agora, não seria nada bom perder aqui este pivô. Perdendo este pivô, abre mesmo caminho de vir aqui para a Moving Average e depois começar a ficar extremamente bearish. De resto, eu não vejo assim nada de extremamente excitante ou preocupante, não é? Amazon, bullish, 200 à vista, eu acredito que sim, mas está a fazer um movimento portentoso? Não, literalmente não.
A Firm continua a tentar ir para cima. Das fintechs é que está mais quietinha. A Sophie chegou a estar, chegou, não está praticamente onde estava, né? A vir aqui para a zona dos 7,90. Não seria muito bom para a Firm vir aqui assim para baixo, apesar de termos aqui a moving average. Porquê? Porque esta zona dos 8 é tudo resistência, né? Tem aqui muitas resistências. Vamos ver. Eu estou bullish. O grande problema são que elas mexem de uma forma, né, que é, por vezes, é impossível uma pessoa conseguir fazer uma entrada decente. Apesar que esta, notem, a Upstart, né? Eu não sei se ela abriu aqui, isso é um facto. Ela abriu a subir ligeiramente, certo? Mas da abertura até aqui foi 1%, até aqui foi 1%. Ok, fazemos aqui uma entrada, perdemos 1% e depois tentamos entrar na Bollinger Band e no suporte. No entanto, depois ela sobe um bocadinho, ou seja, isto não está fácil. A melhor entrada continua a ser aqui, sim, mas não estão fáceis, elas não são fáceis de segurar, de aguentar as quedas, porque de repente aceitamos que ela possa cair 4 ou 5% e ela cai 10%. E depois cai 15 e depois cai 20. Portanto, tenham cuidado. Acho que a PayPal é daquelas fintechs que são mais calmas, mais seguras. O comportamento nem sempre é o mesmo. Está aqui em baixo, ela hoje está a subir. Nem sempre é o mesmo. Esta também já mandou aqui um disparo. Não sei porquê. 6% neste dia, não sei porquê. Não tem aqui assim nenhuma notícia relevante. Não sei porquê, mas esta é daquelas está mais bullish. Estamos aqui assim na zona de resistência. É natural que ela fique por aqui. Talvez ela já tenha feito um movimento. GD hoje está a subir 4%. Vá-se lá perceber o porquê. O movimento aqui é o problema desta JD. Quando eu falo de JD, né, que agora está na resistência, mas olha a Baba. A Baba também está a fazer, mas a Baba está a perder o gás. E este é o meu problema com a Baba neste momento, que serve depois de moto para a JD. É que ela está a perder o gás. Ela picou aqui assim este máximo, fez um picabu, né? Estou aqui, e agora está a voltar. O movimento está a ser exatamente igual ao do mercado, só que eu estava à espera, e vocês veem o volume da abertura, né? Volume interessante, mas estava à espera que ela simplesmente ignorasse o mercado e continuasse. Isso sim seria bullish. Não são daquelas que também são fáceis. Eu volto a dizer, a China tem tido mais notícias a torto e direito. É recessão, é camuflarem os dados do desemprego jovem, que é tudo factos. Ou seja, nós hoje em dia andamos a analisar a China com dados que são inferidos, não são dados oficiais do governo, mas também ninguém acredita nos dados oficiais. No entanto, a parte mais interessante é esta. Elas têm um potencial tremendo. O problema são que o movimento que elas fazem, né? E depois especula-se muito, a China, sei lá, vocês pesquisarem vídeos, vocês veem imensos dos dados económicos. É agora que o imobiliário vai ao charco e o imobiliário nunca mais vai ao charco na China. Não quer dizer que esteja bem, não está, mas daí a dizer que vai ao charco é uma distância enorme. Como é óbvio, o governo também pode estar a suportar, e a mim causa-me confusão quando dizem que o governo está a suportar uma empresa que detém uma certa parte, né, estatal, mas nós fazemos isso e nem sequer posições nelas temos, né? Faz lembrar a FASEC. Enfim, para já eu digo-vos assim, eu olharia mais estas na visão semanal, e aceitava certos movimentos, ou seja, colocava um pouco de cada vez, porque a GD vai até à zona de liquidez e amanhã pode começar a cair e vir aqui em direção aos 27. Eu tenho uma posição, ela está mais ou menos aqui assim nos 33, mais ou menos aqui assim na zona de resistência. Foi daquelas entradas que era para gerir e depois nunca geri, porque acreditava sempre que ela ia dar a volta e não quis sair a perder. Estava à espera de um bounce aqui, esse bounce não aconteceu. Quando deu para mim já estava aqui em baixo, a perder 20 e tal por cento. Portanto, neste momento aquilo que eu vos digo é assim: grande resistência nos 29,19, passou. Está bullish? Está. Baba, está bullish? Está. Pinduoduo, está a tentar ficar bullish? Sem dúvida. Não deixa de ser uma bear flag. Podemos estar a fazer um canal ascendente. Não deixa de ser uma bear flag. Portanto, está a tentar? Tá, esta foi daquelas que caiu imenso, né? Não é fácil fazer investimento. Quanto às
petrolíferas, esta está a lateralizar, é que são dentro, abaixo da zona de resistência. Oxy, que movimento foi este, Oxy? Subiu com volume 2% e depois em 2 horas caiu esses 2%. Não deixa de ser uma lateralização de certa forma. Das aéreas também não está a haver assim grandes movimentos. American Airlines está aqui a 2%. Mas é o quê, né? Ela tinha feito aqui um breakout, voltou aqui para testar o suporte, e por isso é que eu digo, eu não gosto que elas venham testar os suportes depois de ter dado aquele sinal de vou começar a romper isto, porque abre depois a porta a que se suspira um pouco e ela começa a cair. Portanto, vamos ver, os próximos dias vão definir muito aquilo que pode acontecer no mercado. E o mercado neste momento está bullish, não significa que se pode manter bullish durante imenso tempo. Eu sigo alguns que fazem análises no Twitter, todos basicamente dizem o mesmo. 2025 é que é o ano da correção, não é agora, seria 2025, isso significaria que nós iremos para aqui e depois em 2025 vamos cair. O grande problema é que outubro é o pior mês do ano. Não há muito a dizer, não é? Vocês olham para o Standard & Poor's, olham para a sazonalidade e dizem assim, meio de setembro cai, outubro começa a estabilizar e a subir. Isto é sazonalidade. A sazonalidade, como ainda não caímos, não é? Podemos arrastar um pouco mais. E depois olhamos para no ano de eleições e vemos que finais de setembro, outubro é sempre a cair. Portanto, tenham isso em conta. Não deixem de investir, não deixem de retirar lucros, fazer pequenas perdas caso percam confiança ou comecem a ficar preocupados com uma cotada, porque a oportunidade vai surgir, principalmente em novembro, né? Pós-eleições. Normalmente o mercado está-se a marimbar quem é que é eleito, eles só querem a definição de quem é que vai ser o presidente dos Estados Unidos, porque depois disso já se sabe se é bem ou mal, já se sabe, e a partir daí sobe-se até ao final do ano. E os maiores ganhos, eu pelo menos é uma das coisas que eu tenho aprendido e que ainda não consegui pôr em prática, mas vou começar a fazê-lo seguramente, é isto. No meu portfólio, nós podemos dar aqui assim uma vista de olhos rápido. O meu portfólio, desde o início do ano, eu comecei com 272, 272, estou quase lá a chegar, não é? Ainda falta um pedaço, mas estou quase lá a chegar. Vou meter aqui year to date. E vocês veem, não é? Aqui são os tais 270, apesar que era 272, diz aqui que são 270. Seja, eu não sei se isto está certo aqui assim, porque eu mudei o cache, né, daqui para aqui, enfim, a dar. Vocês veem que isto não como é que eu ia dizer, nem sempre bate certo aqui as somas, por acaso aqui. Não bate certo, vocês podem ver por aqui que 47 mais 24 dá 71 trocos, e aqui está com 80. Mas a parte importante não é essa, a parte importante é esta: caiu, o mercado subiu, mas o meu portfólio fez o oposto do mercado, e o meu mercado encontrou um mínimo em finais de abril, e desde então tem estado a subir, ok? Nos últimos 6 meses a minha performance tem sido boa. Dos últimos 6 meses, né? Tem aqui a resistência, rompeu, fez o máximo, testou suporte, está agora nesta zona do máximo. Mas a questão é esta: desde o início do ano, year to date, desde o início do ano, eu tive um custo de oportunidade por ter ficado. Literalmente por ter ficado. Eu acredito nelas, elas vão subir, elas vão inverter, mas o preço está a dizer isso? Não. Então eu devia ter feito perdas, devia ter saído. Para quê? Para depois chegar a este ponto e começar é aqui que se entra. No portfólio do Pericão, se fosse um ETF, era aqui que se entrava.
Isto para dizer o quê? Para dizer que eu, no espaço de 9 meses, estou quase a ficar break-even. O Standard Poor's subiu desde o início do ano para aí uns 13%. E o meu não, o meu vai ficar a zero. Mas a parte final do ano é normalmente onde eu fico positivo e onde eu ganho dinheiro. Porquê? Porque eu fiquei break-even agora, não é? Mas se eu tivesse feito uma gestão como deve ser aqui, fevereiro, é importante. Se eu tivesse feito aí a gestão, eu potencialmente estaria bem mais positivo ou não estaria preocupado, né? Porque vejam, desde o início do ano até são 4 meses aqui a penar, a olhar e a ver, então, mas os mercados estão a subir, o meu portfólio só cai, não é? Tudo bem que eu tenho uma posição muito grande na Tesla e de certa forma acaba por consumer discretionary, basicamente são todas as EVs e acaba por ter um peso enorme. De resto é isto, bons negócios a todos e até amanhã.